Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos e concordamos que o casamento é algo celestial. Nós vivemos pela aliança que nós temos em Cristo Jesus, que de fato é a expressão, ó Deus, do nosso relacionamento com o Senhor. Abre o nosso entendimento nessa manhã. Fala conosco, fala com a tua igreja, com a tua noiva, a respeito da aliança, a respeito do casamento, a respeito do noivo, que é o Senhor mesmo. Senhor, que nessa manhã os nossos olhos estejam abertos para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, como é que foi o retiro aí? Não, quem não foi ainda não sentiu vontade, não. Não percebeu que perdeu alguma coisa, não. Vou perguntar de novo. Como é que foi o retiro, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Só o mel. É um segredo nosso, amém? É só o mel, mas é só um segredo nosso. Não fale para ninguém, deixe os outros ficar curiosos. E aí no próximo retiro eles vão. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela fala, muito a respeito de aliança. Na verdade, nosso relacionamento com Deus é todo baseado, fundamentado na aliança. A Bíblia, ela destaca muito o casamento, porque de fato, Jesus vai casar com a igreja. Enquanto nós cantávamos aqui mais cedo, Maranata, hora vem, o anseio nosso é que Jesus volte para casar com a igreja, para casar conosco. Sabe, vai ter um dia que esse casamento vai ser celebrado de forma celestial. Todo casamento, então, ele é um anúncio do casamento de Cristo e a igreja. Todo casamento, o seu casamento, o meu casamento, ele é um anúncio para o mundo espiritual, para as pessoas lá fora. É um anúncio de que Jesus vai voltar e ele vai fazer as núpcias, as bodas do Cordeiro com a sua igreja, que somos nós. Isso vai acontecer, e eu espero que seja brevemente. Eu acredito que nos próximos anos isso vai acontecer, em nome de Jesus, mas eu não sei o dia nem a hora, mas vai acontecer. Sabe, em Gênesis nós vemos que o casamento, ele é um projeto de Deus, é algo que foi criado no coração de Deus, não é algo humano, não é algo terreno. Muitas vezes nós queremos resolver nosso casamento com ferramentas terrenas, mas você não consegue resolver, ele só vai deteriorar e piorar. Por isso que o seu casamento tem que ser fundamentado nos princípios da palavra, porque o casamento é algo celestial. Se você quer lidar com o seu casamento de forma natural, ele vai ruir, mas se você lidar com o seu casamento com as ferramentas que Deus te deu, com os princípios que Deus te deu espiritualmente falando, você vai ter um casamento bem sucedido. Sabe, Jesus certa vez ele disse, olha, se a sua casa for construída sobre areia, ela vai cair. E a areia fala de tudo que é humano. A areia fala de tudo que nós queremos dar o jeito, queremos fazer a nossa força. Mas se você construir, edificar a sua casa sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, pode vir o que for, que você vai permanecer. Sabe, essa é a obra que Jesus quer fazer na sua casa, no seu casamento, na sua vida. E você que não é casado ainda, que está aqui me ouvindo, deixa eu te falar uma coisa. É tempo de você começar a orar para pedir para o Senhor abrir os seus olhos para o seu noivo ou para a sua noiva. Porque o Senhor está fundamentando a sua casa sobre a rocha. E nós vamos ver muitos casamentos sendo celebrados aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Mas voltando para cá, nós vemos, lá em Gênesis mesmo, muitos princípios já, no momento que Deus está criando o homem e a mulher, muitos princípios para o casamento. Eu até brinquei com os casais ontem, enquanto a mulher estava sendo criada, formada, o homem estava dormindo. Isso é um princípio espiritual. Enquanto o seu marido não acorda, é porque a mulher, você, está sendo formada. Então não queira despertar o seu marido, porque quem desperta o seu marido é Deus. Muitas vezes as mulheres têm aquela pretensão de falar, meu marido não posiciona, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Mas você vai ver que Adão estava dormindo até o dia que ele acordou. Mas ele só acordou quando a mulher foi formada. Isso é um princípio espiritual. Sabe, não queira despertar o marido antes da hora. Mas no momento certo o Senhor vai despertar ele desse sono. Outra coisa interessante que nós vemos também, já um princípio do casamento, é que a mulher foi tirada de dentro do marido. A mulher foi tirada de dentro do marido.
Você então, marido, você homem, e você que vai casar um dia, a sua esposa vai ser edificada, formada com aquilo que sai de dentro de você. Sabe por quê? Isso tudo, na verdade, é uma sombra da realidade de Cristo e a igreja. Enquanto Jesus morreu, eu e você fomos formados como igreja. Enquanto ele dormiu, enquanto ele se entregou à morte, nós, igreja, fomos formados com aquilo que sai de dentro dele. O que sai de dentro dele? A água e o sangue que saiu do seu lado. A água e o sangue formou a igreja. A água da palavra e o sangue da redenção nos formou. É dessa maneira então que a igreja é feita. É dessa maneira também que a sua esposa é formada. Vocês estão comigo, gente? Vou falar de muitos símbolos aqui hoje, então você se conecta aí. Amém? E nós vamos ver então que a aliança também na Bíblia, que é um fundamento para todo o relacionamento de Deus com o homem, ela acontece mediante o sangue. Fala comigo, sangue. Sangue. Sabe, a aliança ela acontece mediante o sangue. Você vai ver que quando o homem cai, quando o homem, Adão peca, Deus ele envia a sua provisão para aquele homem. E a maneira que ele envia a sua provisão para o homem é um anúncio profético da obra de Jesus por nós. Nós vamos ver que quando o homem morre, quando o homem peca, Deus mata um animal e veste aquele homem com as vestes daquele animal. Naquele momento Deus está anunciando o quê? Que através do sangue, da aliança, do sangue derramado, que Adão deveria ter derramado, eu estou provendo outro no lugar dele, para assumir a culpa, para assumir o lugar dele, para que eu cobre agora o que requer de uma aliança. E é interessante que aquilo ali é um anúncio profético de Jesus. Jesus iria morrer no nosso lugar. E a Bíblia fala que lá em Gênesis, quando esse homem cai, quando Adão cai, Deus promove Ele mesmo o resgate desse homem. Então, a salvação não é obra humana, ela é obra divina. A salvação não depende da sua obra, ela depende da obra divina. Aquilo ali já é um anúncio, já em Gênesis, da obra divina, em que Jesus iria tomar o seu lugar e o meu lugar, e iria ali morrer e pagar o preço por nós e nos resgatar. Sabe, os povos antigos, para eles fazerem aliança, eles tinham alguns rituais, que você vai ver, na verdade, que são rituais espelhados naquilo que Deus fez em relação ao homem. Por exemplo, quando eles iam celebrar uma aliança, eles comiam juntos uma refeição, o pão e o vinho. Pão e o vinho te faz lembrar o quê? Gênesis, nós vemos que Deus envia Melquisedeque para levar a Abraão pão e vinho. Nós estamos vendo os termos da aliança acontecendo. Os povos antigos, quando iam fazer aliança também, eles pegavam a roupa um do outro e falavam o quê? Eu te dou a minha roupa, eu estou te dando a minha vida, eu estou te dando tudo que é meu. Você vai ver que lá em Gênesis, o animal morreu e a roupa foi dada ao homem, para mostrar o quê? Que a aliança que Jesus estava fazendo com o homem, ele estava dando a sua própria vida. Mais tarde, nós vemos que Abraão, ainda participando de uma aliança com Deus, Deus fala para ele: eu sou o seu escudo, Abraão, eu sou a sua proteção, eu sou a sua segurança. Depois que Abraão tomou do pão e do vinho, Deus falou com Abraão que ele era o escudo dele, ele era a segurança dele. Uma das coisas que os antigos faziam também era pegar o cinto. O cinto era o local para guardar as armas e para dar segurança. Você vai ver então que Abraão também experimentou de uma aliança com Deus. Em cada momento da sua vida, ele está sendo formado para uma aliança. Os antigos também pegavam o sangue e eles misturavam o sangue de um e de outro para falar o quê? Que a minha vida agora e a sua vida são uma só. A minha vida e a sua vida são uma só. Da mesma maneira, todas as vezes que nós compartilhamos da ceia, nós estamos dizendo que a vida de Cristo e a nossa vida é uma só.
Tudo que tem a ver com Cristo tem a ver comigo. Sabe, quando Deus falou para Abraão, eu sou seu escudo, por causa da aliança, Ele estava dizendo o quê? Abraão, seus inimigos são os meus inimigos. Os seus inimigos são os meus inimigos. Percebe que numa aliança, tudo é em comum. Certa vez Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Sabe o que Ele falou? Ele falou o seguinte: como que eu posso fazer algo na terra, sendo que eu tenho alguém de aliança que caminha comigo, e eu não vou contar nada para ele? Por isso que no casamento, tudo é em comum, tudo é às claras, tudo é compartilhado. Deus honra a aliança, você tem que aprender a honrar a aliança. Casamento não tem a ver com tanto de beijo e abraço que você dá, tem a ver com tanto que você honra a aliança que você fez. Sabe, casamento é algo celestial, casamento é algo divino, é algo criado por Deus. Casamento foi estabelecido por Deus no início da Bíblia. Casamento, nós vemos acontecer um milagre extraordinário no início do ministério do Senhor Jesus. Nós vemos também um casamento no final da Bíblia, lá em Apocalipse, de Cristo e a igreja. Você percebe que, na verdade, então, o casamento é algo que Deus criou para anunciar o que Jesus vai fazer naquele dia. Sabe, você é participante do casamento de Cristo todos os dias, porque você é esse anúncio profético desse casamento, que a base é a aliança. Pastor, mas qual que é a diferença de aliança com contrato? Nesse mundo moderno hoje nós temos muitos contratos por aí. Contratos têm cláusulas, e nas cláusulas, os contratos podem ser quebrados, de acordo com o cumprimento ou não das cláusulas. Na aliança, você só pode terminar uma aliança se morrer. Se você então, que é casado, quer terminar a aliança, é fácil. Morre. Não quero que ninguém morra. Mas essa é a maneira bíblica da aliança. A aliança, ela só se encerra quando alguém, uma das partes, morre. Por isso que os antigos, quando iam fazer a aliança, um dos rituais que também eles faziam, era partir um animal no meio e colocar um de frente para o outro, uma parte de frente para a outra, e eles andavam entre os animais partidos, fazendo o símbolo do 8, que é o símbolo do quê? Do infinito, para mostrar o quê? A nossa aliança é até que a morte nos separe. Veja, a aliança do casamento é até que a morte nos separe, mas a aliança com Cristo é infinita. A Bíblia fala que quando Deus fez promessas para Abraão, Abraão creu nessas promessas, mas chegou um momento que ele perguntou: mas como que eu posso saber que isso de fato vai acontecer? Então Abraão é chamado por Deus. Deus fala para Abraão: pegue os animais. Abraão pega os animais, parte eles no meio, coloca um de frente para o outro. Nessa hora então, aquele Abraão pensou: Deus vai fazer uma aliança comigo. Mas na hora que ele faz isso, a Bíblia diz que se escureceu, e Abraão teve muito sono e dormiu. Na hora que Deus estava fazendo aliança com o homem, Abraão estava como? Dormindo. A Bíblia diz que naquele momento, um fogareiro e um fogo, uma tocha, apareceram ali. Um representa o pai, o outro representa o filho. E essas duas tochas faziam esse movimento de passar entre o sacrifício e o símbolo desse infinito. Era a aliança de Deus Pai com Deus Filho. Deus Pai representando o reto juiz, Deus Filho representando aquele que ia tomar o nosso lugar. Eu pergunto para você, por que Abraão não participou desse momento? Porque a aliança depende de ser cumprida. Se não cumpri-la, o que acontece? Tem que morrer. Essa aliança iria durar até talvez a próxima briga de Abraão com Sara. Veja, naquele momento Jesus tomou o nosso lugar. Jesus, ele pode cumprir? Sim. Ele é fiel? Ele é poderoso para cumprir? Sim. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. E hoje nós temos um grande representante diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que fez aliança com o Pai, cumpriu cabalmente cada parte dessa aliança,
para que hoje eu e você pudéssemos ter uma aliança com Deus, não baseada em mim, não baseada em você, mas baseada simplesmente nele. Essa é a nossa segurança. Sabe, quando Jesus, ele vai começar o seu ministério, a Bíblia diz que ele está num casamento, e naquele casamento acabou um negócio chamado vinho. Acabar o vinho, nesse contexto, é acabar a celebração, a alegria. Mas se você pegar o símbolo do vinho também, ele aponta para o quê? Para o sangue de Jesus, para a nova e eterna aliança. Nós vemos então que Jesus pega a água, e ele, naquele dia, ele multiplica, ele transforma essa água em vinho. Mas ele não faz pouco vinho, ele faz muito vinho. Se eu não me engano, são 800 litros de vinho que ele fez naquele momento. 800 litros de vinho é muito vinho, não é, irmãos? Se o vinho representa o sangue, e o sangue representa a aliança, o que Jesus querendo falar conosco? Celebre o seu casamento confiando apenas na aliança. Viva o seu casamento baseado na aliança. E extravase na aliança. Sabe, tenha esse coração de viver aliançado com o seu marido, com a sua esposa. Você que vai casar, quando você casar, lembre-se disso. Você está casando e celebrando uma aliança, até que a morte os separe. Sabe, muitas pessoas falam: pastor, mas e essa situação? Não tem jeito para mim mais, eu tenho que me afastar. Há ocasiões que você tem que se afastar, mas não quer dizer que Deus não possa mudar. Há ocasiões que você tem que se afastar, mas não quer dizer que Deus não possa transformar. Sabe, deixa eu te dizer algo, é porque você tem uma aliança que foi estabelecida diante de Deus, é que Deus mesmo pode agir, entrar no seu casamento e transformar qualquer coisa. Está aqui o Heber e a Carla. A Carla acabou de cantar para o Heber aqui. O Heber tinha chegado em mim e falou: pastor, eu desisto. A partir de hoje eu vou tomar rumo da minha vida. Acabou. Eu já insisti com a Carla muito tempo. Tem mais de 6 meses que eu estou insistindo com ela. Não vou mais insistir. Não vou continuar com isso mais não. Desisto. Falei: Heber, vem aqui orar comigo às 6 da manhã. Por isso que é bom você vir aqui orar com a gente às 6 da manhã. E ele começou a vir, ele começou a orar com a gente aqui. De repente Deus começou a mover. Deus começou a agir no coração da Carla. Foi mudando as circunstâncias, foi mudando as situações, foi colocando no coração dela esperança, transformação. E aí ela, mais tarde, veio e a gente conversou junto. Ela falou: eu também desisto. A partir de hoje eu me rendo à vontade do Senhor. E eles foram restaurados. Por quê? Por causa da aliança. Deus, ele tem um compromisso com a aliança. Contrato você pode quebrar, aliança não. Aliança é até que a morte o separe. Sabe, você tem que perceber que Cristo se relaciona conosco baseado na sua aliança. Baseado na sua aliança, feita nele, através dele. Sabe, interessante, quem fez a aliança foi Cristo. Mas nós não somos responsáveis de executar a aliança. Nós somos responsáveis de receber os benefícios da aliança. Porque se a aliança depende de mim, ela não vai durar. Vou falar novamente para você entender. A aliança, a nova aliança, ela não depende de você que está me olhando. Ela depende exclusivamente da obra do Senhor Jesus. Você pode dizer: pastor, mas aí é injusto com o Senhor Jesus. Não é que é injusto com Ele. Ele resolveu não fazer como o primeiro Adão. O que o primeiro Adão fez? O primeiro Adão, quando o homem caiu, ele falou o quê? É culpa da mulher. E numa tacada só, ele acusou a mulher e falou: inclusive, é a mulher que tu me destes. Ele acusou Deus e a mulher. O segundo Adão, o que ele fez? Ele, para encerrar essa primeira aliança, ele matou você e eu, lá na cruz do Calvário. Nesse momento ele falou o seguinte: eu sei que a culpa é sua, mas eu vou receber a sua culpa, eu vou assumir a sua culpa, eu vou lidar com o seu problema. Aliança tem a ver com isso.
O problema é seu. Se ele é seu, ele é meu também. Jesus, então, ele pegou o seu problema, que era o pecado, tomou o meu lugar, o seu lugar, sendo justo, sem pecado, para que agora nós pudéssemos reviver nele para uma nova e eterna aliança. Veja, nós agora vivemos pela nova e eterna aliança. Essa nova e eterna aliança tem algumas cláusulas. Entre elas, eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Inclusive, essa é a principal cláusula, porque se ela não houvesse sido estabelecida, jamais poderia ter tido aliança. Mas por que jamais ele vai se lembrar dos nossos pecados, das nossas faltas? E aqui é um conselho para você, marido, conselho para você, esposa. Não fique lembrando das falhas do seu marido. Não fique lembrando das falhas da sua esposa. Porque o casamento, que é uma lembrança de falhas, ele não subsiste. Você percebe que na cláusula da nova aliança, uma das principais, ou a principal cláusula é: eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Jamais, é jamais. Você percebe que o seu relacionamento com Deus agora é liberado. Sabe, você tem agora uma avenida inteira para poder percorrer em relacionamento com Deus por causa dessa cláusula. Esta é a cláusula que te garante relacionar com o seu Deus, com o seu Senhor. É impossível você relacionar com alguém que fica te acusando. É impossível você se relacionar com alguém que fica te condenando o tempo inteiro. É impossível você se relacionar com alguém com a consciência de culpa. Se você não entender que Deus é aquele que é o restaurador, é aquele que perdoa você dos seus pecados, se você não entende isso, é impossível que você se relacione com Deus. O tempo inteiro você vai caminhar com Deus em falta, em débito. Você já relacionou com alguém em débito? O tempo inteiro você faz alguma coisa para suprir o seu débito com aquela pessoa. Então você nunca é suficiente para aquela pessoa. Você nunca é suficiente. Minha esposa me lembrou aqui do agiota, sempre cobrando. Imagina um agiota atrás de você o tempo inteiro. Como é que você vai viver? Você não tem o dinheiro para pagar. Você está correndo desse agiota. Você não publica nada nas mídias sociais. Você não tem liberdade para falar onde você está. Sabe, toda vez que você está debaixo da consciência de condenação do pecado, você se torna uma pessoa restrita. Você não consegue ter liberdade. Mas a Bíblia diz que o Filho vos libertou. Verdadeiramente você é o quê? Livre. Livre. Hoje você pode então relacionar com Deus livremente, sem consciência de culpa ou condenação. Por quê? Por causa da cláusula da aliança que Deus fez comigo e com você. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Sabe, no final das contas, pode acabar, muitas vezes, muitas coisas no casamento, mas o que nunca vai acabar é a aliança. E a aliança vai ser, inclusive, a fonte de restauração para aquelas coisas que chegarão ao final delas. Você então, quando casa, você casa e você faz uma aliança, até que a morte os separe. E nesta aliança você está sendo, na verdade, um símbolo da aliança de Cristo e a igreja. Cadê meu celular? Pega aqui para mim, por favor. Quantos creem que Jesus vai casar com a sua noiva? Amém. Projeta para mim Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 13. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 13. Eu disse para vocês que cada vez que um casamento é celebrado, nós estamos anunciando um casamento que o Paulo chama de um mistério de Cristo e a igreja. Cada vez que um casamento é formado, nós estamos falando sobre Cristo e a igreja. O seu casamento é uma expressão profética de Cristo e a igreja. Agora, olha esse versículo aqui, ele é profético. Está lá em Cântico dos Cânticos. A figueira começou a dar seus figos. Quem é a figueira? Fala assim comigo, Israel.
Israel é a figueira. Eles são comparados à figueira, como símbolo de Israel é a figueira. E a figueira começou a dar seus figos. Isso fala de frutos. Israel, ele passou a existir depois de milhares de anos. Depois de centenas de anos. Ele passou a existir novamente em 1948. Deles, do povo de Israel, nós vemos muitos avanços na vida do homem. A maioria dos prêmios nobéis são de Israel. Essa é uma nação que frutificou? Deu fruto? Deu. Nesse mesmo tempo, o texto está dizendo que as vides apontam para quem? Para a igreja, para nós. Nós somos aqueles que somos vinculados, os ramos da videira. As vides exalam o seu aroma. Nós, nesse tempo, estamos exalando o aroma de Cristo. Qual que é o aroma de Cristo? É o aroma da sua aliança com a sua igreja. É o aroma da sua redenção. É o aroma do anúncio em que há perdão para os seus pecados. Há, sim, esperança para a sua casa. É o aroma da esperança, é o aroma da restauração. É o aroma também da frutificação. Mas olha só, agora vem no texto uma palavra: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Nesse período em que está acontecendo, esse momento em que a figueira está frutificando, em que a videira ou as vides estão exalando o seu aroma, existe uma palavra sobre nós. Para aqueles que têm aliança com o Senhor: levanta-te e vem. O que quer dizer isso? Jesus está voltando e Ele está chamando a sua igreja para levantar e vir até Ele, para celebrar as bodas do Cordeiro. Jesus disse certa vez, enquanto Ele compartilhava a ceia com os seus discípulos, Ele disse: olha, de hoje em diante, eu não tomarei, não beberei mais do fruto da vide, até que eu venha, ou até aquele dia. Deixa eu te falar uma coisa, esse dia está chegando, e o que nos está levando até esse dia é a aliança que nós temos com Cristo Jesus, que é fundamentada somente nele, e nós somos aqueles que são beneficiários desta aliança. É uma aliança inquebrável, por isso é eterna, é uma aliança que não tem fim. Irmãos, isso tem que te dar uma segurança, uma garantia, em que agora você pode ver uma vida alegre, em paz com Deus, porque essa aliança é o que te segura junto com Deus. Se você quer viver um casamento abençoado, você tem que viver pela aliança. E seguir o princípio do Senhor Jesus. A Bíblia fala para você amar sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando e morrendo por ela. No momento de ofensa e culpa, Jesus poderia se levantar e falar: você está errado, você está errado, você prostituta está errada, você adúltero está errado, você republicano, você está errado. Jesus poderia ter feito isso, mas Ele falou para a prostituta ou para a adúltera: nem eu te condeno. Ele tinha poder para condenar? Tinha. Sabe o que ele estava dizendo? Eu assumo a sua culpa, minha noiva. Eu assumo a sua culpa, minha noiva. Porque ele sabia que ele não iria condená-la naquele momento, porque ele iria morrer na cruz por ela. Maridos, assumam a responsabilidade dentro de casa. Se a sua esposa falhar, assume a responsabilidade dentro da sua casa. Não fique colocando a culpa nos outros. Não coloque a culpa nos outros. Assuma a sua responsabilidade. E por amor, faça o que Jesus fez. Mulheres, sejam submissas, assim como Cristo, como a igreja é a Cristo. Eu creio que a submissão aqui é deixar-se ser conduzida, porque o nosso papel como igreja é deixar ser conduzido pelo nosso noivo. Na medida que você se deixa ser conduzida,
você também é levada a um nível de relacionamento e intimidade com o seu noivo. Da mesma maneira, mulheres, deixem-se ser conduzidas pelo seu marido. O que eu vejo hoje, talvez, são muitas mulheres querendo conduzir tudo, conduzir a casa, conduzir as questões, liderar as coisas, mas o papel é: deixe ser conduzido. Esta é a maneira que nós edificamos a nossa casa, nosso casamento, mediante a aliança. Amém? Aleluia. Quero convidar agora o pastor Alex e a pastora Leda. Nós vamos ter um momento agora da renovação dos votos. Irmãos, todos os casais que aqui estão podem participar desse momento, mesmo que você não tenha estado no retiro conosco. Nós vamos ter esse momento então para renovar os votos do nosso casamento. E só antes de ter esse momento, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Preste atenção. Amar é fácil? E como que é amar como Cristo? Abrindo mão do seu direito, abrindo mão daquilo que você deveria receber. Mas o apóstolo Paulo não foi casado, ou pelo menos não faz menção na palavra. Não se vê o apóstolo Paulo tendo a experiência do casamento, mas ele tinha a revelação do amor. Mas Pedro, que era casado, ele fala o quê? Maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento. Porque Pedro estava dizendo o seguinte: amar é fácil, quero ver entender. É ou não é? É, porque quando o homem foi criado, você não vê ele dormindo, mas quando a mulher foi criada, o homem estava o quê? Por isso que você não entende. Preste atenção. O alvo da maturidade, o alvo da sua maturidade é relacionar com a sua esposa, conhecendo cada detalhe dela. O alvo da sua maturidade é relacionar com a sua esposa, conhecendo cada detalhe dela, porque Cristo conhece a igreja? Conhece profundamente você. O seu alvo, marido, o seu alvo, você que vai casar, é conhecer cada detalhe da sua esposa. Cristo surpreende a igreja? Sim, com boas surpresas, na verdade. Não é com más notícias, é com boas notícias. Você está de repente ali e Deus envia uma boa notícia para você, você é surpreendido com boas notícias. Da mesma maneira, surpreenda a sua esposa com boas notícias todas as semanas, e você vai ver algo acontecer no seu casamento. Amém? Aleluia. Esse momento então, pastor Alex, pastora Leda vão conduzir. Amém. Pastor Paulo, tomar um lugar aqui com a pastora Maíra. Aonde? Aqui? Cá, amor. Pedir o pastor Paulo e a pastora Maíra para virem à frente, representar todos os casais. Ela não sabe. E algo em especial também, sexta-feira agora, próxima, o pastor Paulo e a pastora Maíra vão completar 17 anos de casado. Se tornando aí maior de idade. Então eles vão representar todos os casais. Mas eu queria pedir para todos os casais, não só os que participaram do retiro, mas se você que é casado também, que está aqui, se colocasse em pé, em nome de Jesus. O Senhor da nossa aliança está aqui para renovar os nossos votos de casados, amém? Tem alguns com meses, dias, alguns com anos, e eu não creio que tenha nenhum com um século ainda de casado, mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Quero ler só alguns versículos aqui da palavra de Deus. Gênesis 2:24 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eclesiastes 4:9, 10 e 12 diz:
Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Efésios 4:2-3 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Marcos 10:9 diz: portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Aleluia. Amém? Então eu queria pedir aos homens, se coloca de frente para sua esposa aí, maridos, esposas, olha bem dentro do olho dela, fala para ela: hoje tem. Não é isso que eu ia dizer, isso não é isso que eu ia dizer. Espera aí que eu vou. É renovação. Aí vocês animam e pulam, né? Incrível. O Senhor da glória. Espera aí. Nome de Jesus. Pai, não, olha para tua esposa. Homens, olha e diga, repitam após mim, por favor, tá bom? Eu me comprometo a honrar e amar, respeitar e andar em aliança com você, até que a morte nos separe. Homens, diga para a mulher: eu me comprometo a expressar Cristo dentro do nosso casamento, amando-te no mesmo princípio de amor que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu me comprometo em ser o sacerdote da nossa casa. Eu me comprometo solenemente diante de Deus e destas testemunhas a cuidá-la, amá-la, defendê-la e ser-lhe fiel, enquanto Deus nos conceder vida. Amém, mulheres. Olhem agora bem dentro dos olhos dos seus maridos e repita após mim: eu me comprometo a honrar-te, amar-te e respeitar-te, e andar em aliança com você, até que a morte nos separe. Eu me comprometo a submeter a você como a igreja a Cristo. Eu me comprometo em ser uma auxiliadora idônea, edificadora da nossa casa, do nosso lar. Eu me comprometo solenemente diante de Deus e destas testemunhas, cuidar-te e ser-lhe fiel, enquanto Deus nos conceder vida. Amém. Como ministro de Deus, diante da igreja e do mundo espiritual, eu declaro em nome de Jesus que todas as alianças da nossa igreja são renovadas na presença do nosso Senhor. Em nome de Jesus, Amém. Cristo, e diante das testemunhas, eu os declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles a quem Deus uniu, que nenhum homem os separe. Você tem aliança aí para colocar no dedo da sua esposa? Já colocou, não tirou, né? É aliança eterna. Então pode beijar a sua noiva aí, beija aí lá, estão vendo lá no para fundo. cada ano da nossa vida. Calma, espera aí, é só um beijo, espera aí, gente. Calma aí. Calma aí. Amém. Deus os abençoe, queridos. Pode se assentar, deixa o pastor Paulo. Pode ficar de pé. Som. Pode ficar de pé. Aleluia. Todos de pé. Nós vamos encerrar o culto aqui juntos.
cá, amor. Aira. Irmãos, nosso alvo aqui com esse momento são muitos. Primeiro, mostrar para cada casal que Deus ele é poderoso para restaurar todas as coisas. Segundo, mostrar para os filhos, para os solteiros, que casamento é algo divino, é algo muito abençoado. Famílias fortes são famílias que andam na aliança. E por fim, mostrar para vocês que o casamento, na verdade, é o anúncio de Cristo à igreja. Então que você saia daqui hoje com esse coração, que você tem um noivo, ele já fez uma aliança com você, e essa aliança vai ser consumada naquele dia que ele voltar. Espere ardentemente pelo seu noivo, que é Jesus. Tenha isso no seu coração diariamente. Quem sabe você sai daqui, suspira, fala que poderia voltar agora, e ele volta. Nós não sabemos o dia nem a hora. E antes de fazer a oração para abençoar sua semana, quero aproveitar esse momento para honrar minha esposa. São 17 anos juntos. 17 é o número da vitória completa. Não sei se vocês lembram dessa palavra. Eu creio que nós estamos entrando num novo tempo de vitória completa em todas as áreas da nossa vida. Eu pedi para esse buquê aqui ter uma rosa ou uma tulipa. Nós não achamos a tulipa. Para cada ano que estamos juntos. Quando nós nos conhecemos ali na igreja em Goiânia, você me viu nascer de novo, nós começamos a ser amigos, e durante 2 anos amigos, chegou um momento que eu não aguentei mais, e eu falei, é ela. Mas eu não podia falar no telefone na hora, não era fácil, né? Eu estava trabalhando. Eu falei, eu precisava tanto falar com você, não sei se está acontecendo com você também. E a gente usou o MSN. Os mais novos, isso aí é WhatsApp. Sabe, isso me marcou muito, porque me fez tomar uma decisão naquele dia, que eu nunca mais ia voltar atrás. É a decisão de ter você pro resto da minha vida. Mas aquele mesmo coração que estava batendo dentro de mim, né? Apaixonado, ele está aqui agora. Eu quero te falar que eu te amo muito. Para mim é uma grande alegria edificar a minha vida junto com a sua. Temos uma casa juntos, filhos juntos, e sermos pastores juntos. Estenda a sua mão. Abençoar a sua semana. Pai Santo, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam viver com clareza essa semana, de acordo com a aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus. O Senhor é o escudo deles, o Senhor é a provisão deles, o Senhor é aquele que sustém, o Senhor é aquele que traz as promessas, como o Senhor fez com Abraão. Mesmo num ventre de Sara morto, a palavra viva do Senhor fez com que aquele ventre voltasse à vida e pudesse frutificar. Mesmo com Abraão ainda não tendo mais forças físicas, a visita do Senhor, a palavra do Senhor a ele, trouxe, Senhor Jesus, a promessa a ele. Em nome de Jesus, por causa da aliança, que os meus irmãos saiam daqui vivendo as promessas que o Senhor tem para eles nessa semana. Que eles sejam cheios de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Que eles sejam cheios de tudo nessa semana
que o Senhor conquistou a eles na cruz do Calvário, na aliança que foi consumada, na nova e eterna aliança. Pai, ao saírem daqui, ó Pai, que o seu escudo de proteção esteja sobre a casa deles, sobre a família deles, que tudo aquilo que pertence ao Senhor seja liberado a eles, em o nome de Jesus. Vocês possam ter uma semana de vitórias, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Você que é casado, dá um beijo de estralar na sua esposa.